E o Coleridge ele percebeu que havia uma necessidade de diferenciar o funcionamento da imaginação, embora fosse uma só faculdade, e ele dava um nome em inglês, fancy, né? Que não tem uma tradução propriamente dita para nós aqui. Se formos tomar como um substantivo, seria um sinônimo para imaginação ou para fantasia, mas tem uso para adjetivos, etc, etc. Basicamente, o que interessa, né, desse nome que ele dá para diferenciar do funcionamento normal da imaginação é como se fosse assim, a imaginação sem imaginação. Como é que funciona a imaginação quando você não consegue imaginar nada? E o trabalho dele é muito interessante pelas imagens que ele usa, né, as figuras de linguagem. Ele vai considerar mais ou menos o funcionamento saudável da imaginação e o doentio. O doentio, a imaginação fica apenas naquele extrato sensitivo da imaginação. Funciona quase como uma espécie, algo mecânico, como se fosse um motor. Você coloca algumas peças e o trabalho da imaginação sensitivo, da mera combinatória, da associação, vai fazendo o serviço por você. Sem que você precise se preocupar ou fazer qualquer tipo às vezes nem tomar consciência, né? Por exemplo, você der falar aqui pizza, né? Imediatamente alguma pizza saiu da sua memória, né? E algum tipo de associação poderia sair se você estivesse com fome agora, né? Tipo, algum lugar específico, ou uma pizza específica. Esse seria o funcionamento mecânico da imaginação, aquele que você não precisa nem pensar que ela vai funcionar naturalmente. É onde a publicidade e a propaganda atuam, né? Elas despertam o teu desejo, né, de algumas coisas, automaticamente falando, e a tua imaginação já comprou aquilo, porque ela é despertada pelo desejo e pelo temor, quando a gente fica só nesse primeiro extrato, né? E o fancy, então, é meramente essa justaposição dessas coisas, dessas combinações, sem que aquilo, vamos dizer assim, crie vida, né? O aspecto criativo da imaginação, propriamente dita, não é algo mecânico, mas é algo mais químico, né? Ou, para usar o termo mais correto, alquímico. Você não é um motor que vai se ligando peças, né? Mas propriamente uma combinação que cria alguma coisa nova, tá? Até para se entender o conceito de fantasma, por exemplo, né, em Aristóteles, quer dizer, não é as vacas, por exemplo, que você viu, né? É algo novo, né? Um fantasma de vaca tem algo de uma criatividade da imaginação, e é esse aspecto criativo que é morto, né, quando você só tem a tal da fancy do Coleridge. O porquê ou como isso, vamos dizer assim, a nossa imaginação ela é esterilizada de algum modo para ficar só nesse funcionamento meramente mecânico, quase que biológico, as causas podem ser as mais imensas possíveis. O que me interessa, contextualizando essa ideia do Coleridge para a nossa realidade concreta, é que nunca antes na história do mundo, né, a gente teve a nossa imaginação tão pré-fabricada como atualmente, né? Já fazem algumas décadas em que toda a nossa imaginação ela é feita de imagens já produzidas. O esforço para você ser criativo com alguma coisa é mínimo, do mínimo, né? E é fácil de você visualizar isso com televisão, com internet, com cinema, é tudo visual, né? O aspecto, por exemplo, você pegar um livro e você fazer o esforço imaginativo se tornou estranho desde o berço. A quantidade de crianças que ficam na frente da televisão, e o problema não é estão sendo educadas pela televisão. Não, elas estão aprendendo só recebendo. É só um processo muito passivo da imaginação, né? Por isso que essas crianças podem ter um imaginário forrado de imagens, mas que só se combinam dessa maneira mecânica. Quando a imaginação delas é exigida de uma maneira criativa, nubla tudo. Trava, né? O exemplo mais claro que eu tenho, de quase todos os alunos que eu tive, é quando eles vão escolher a época de vestibular, né? Qual é o curso que eles querem fazer e tal. Desde criança, com aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Não, eu vou ser médico, bombeiro e tal. Imaginação funcionando tranquilamente. Quando chega na hora de escolher para valer, apaga tudo. Ele não consegue se imaginar sendo qualquer coisa, falta tudo, porque ele só se acostumou a receber. A gente pode não perceber isso, mas isso é um dos problemas maiores quando a gente vai trabalhar com literatura, tá? Eu sempre digo, né, as dificuldades que eu encontro para fazer um aluno ler um livro, compreender o que ele está lendo, aprender aquilo, né, e aquilo se tornar cultura, né, algo que se cultiva, demanda certo tempo. E, normalmente, eu não tenho esse tempo, o aluno não fica até ele perceber qual é o benefício que ele tem. Então, eu uso muito cinema, eu uso muito seriado, porque isso já está, digamos assim,
a inteligência do aluno já está pronta para isso. Então, ele recebe, ele já trabalha com aquilo rapidamente e você consegue trabalhar aspectos da própria vida do aluno a partir desse universo. E, aos pouquinhos, eu vou conseguindo colocar um espelhinho de literatura para mostrar quão mais rica a literatura pode ser do que a imagem já pronta, tá? Que um filme dá. Tá? O problema maior, quando eu acabo enfrentando, foi sempre procurar, então, meios de fazer exercícios mesmo, de literatura. Exercícios de aprender a ler mesmo. Tá? E que são exercícios de imaginação na literatura. Né? Aprender a ler significa saber imaginar a historinha que o autor está colocando para você. Tá? Esse livro que aparece aqui no PowerPoint, também sempre gosto de citar de onde a gente acha as coisas. Esse livro, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi no fórum do COF, né, do curso online de filosofia do professor Lavo. Tinha indicação lá, dentre vários outros livros. Né? Quem comprou esse livro foi o Ronaldo Bolk, que é um amigo meu, que era parceiro no Instituto Olavo de Carvalho. E quando eu trabalhava lá, dada a dificuldade que eu tinha, eu procurava material que a gente tinha. Como o pessoal da confraria tem ali os livros, né? Vamos ver o que tem aqui para ver o que dá para usar. Né? E aí achou o Flor do Laço, e o nosso latinista lá, que era o Fernando Moraes, falou, não, esse livro é uma maravilha. Quando eu peguei o livro, né, e comecei a ver que ele era extremamente prático, eu falei assim, eu vou arriscar, começar a arriscar com esse aqui. E funcionou, né, na maior parte das vezes, pelo menos por um primeiro passo. Esse livro, o professor Cleófano, ele era um professor de português, na década de 50, 60. Ele formatou o livro com base na experiência dele, então ele pegou todo o apanhado dele e fez um livro que é para explicação de texto e produção de texto. E é de modo genial o que ele faz. Né? Ele corta em camadas toda uma história literária e vai pegando só aspectos, por exemplo, primeiro, descrição de lugares, sem que as coisas se movimentem. Né? E isso facilita imensamente o trabalho da imaginação. Né? E aos poucos ele vai tornando a coisa mais complexa, mas sempre com um parágrafo, no máximo uma poesia. E era exatamente por onde eu estava indo. Eu via que não dava para pegar romance, eu já estava indo no conto, do conto eu já estava indo para pedacinhos, né, da coisa, e eu achei a coisa pronta, de algum modo. Né? A gente tentou trabalhar isso em grupo lá no Instituto, mas a coisa não avançou, mas no individual acabou funcionando. Como a ideia toda do Trivium, nisso só dá para concordar com o Rafael, ela ou você treina, ou isso é uma disciplina efetivamente, ou então não vai funcionar. A ideia foi trazer um exemplo dessa prática, tá? Com o primeiro exercício do livro, né, ele tem 2 exemplos, e um primeiro exercício que é um parágrafo. Mas o modo como eu queria fazer com vocês aqui é ir colocando frase por frase, né, do livro, e mostrando esse trabalho da imaginação mais ou menos mecânica, e tentando mostrar como deveria ser essa imaginação mais criativa. Tá? Normalmente a coisa parece banal, mas ela às vezes surpreende demais no resultado final. Tá? Então, esse livro já deixa a indicação para quem quiser tentar se virar por conta. Tem alunos que adoraram e estão terminando o livro, e outros que não conseguiram avançar do terceiro, porque surgem outros problemas que a gente vai tendo que trabalhar à medida da possibilidade. Tá? Então, acho que o primeiro, Renan, essa é a primeira frase desse parágrafo. Tá? É um parágrafo, eu não sei se é um conto, do Monteiro Lobato. Tá? Ele começa assim: era o casarão clássico das antigas fazendas negreiras. É a única informação que ele nos dá no começo. Se eu perguntar para vocês que fazenda negreira vocês têm nas memórias, qual é o casarão clássico que surge de dentro de vocês, tá? Para começar a ler esse livro. Tá? Porque é fácil você entender, não tem nenhuma dificuldade gramatical, é muito simples. Mas que casarão clássico de antiga fazenda negreira é esse que tem dentro de você? Veja que ele não fala era um casarão, era o casarão. Você tem isso ou não tem isso? Você conhece esse casarão ou não conhece esse casarão? Tá? Quase 100% dos meus alunos, nenhum viu na vida um casarão clássico da antiga fazenda negreira. E normalmente a gente faz a leitura, eles fazem sozinhos, né? E eu falei assim, mas como é que você começou a imaginar esse casarão? Né? O que você imaginava que era? E aí ele investigando, né, a sua própria memória, ele percebia que, por exemplo, teve um aluno que o casarão que surgiu para ele era o casarão de filme americano, da década E o Vento Levou, por exemplo. Né? Era o que tinha na memória dele. Né? Quando eu fiz comigo mesmo, o primeiro que veio foi a casa da novela da Globo, da Escravizaura. Aquela casa ampla, com varanda, era essa a imagem que eu tinha de casarão.